Abra sua Bíblia aí em 2 João. Hoje, coloque para nós os slides desde o começo. 2 Pedro, lá no final da sua Bíblia, capítulo 3, 2 Pedro. Eu vou falar um pouquinho sobre o final. Hoje nós vamos terminar as cores e vamos falar sobre a doutrina. Aqui vocês podem ver no telão e também a nossa linda bandeira que está sempre aqui com a gente. Nós vamos falar hoje sobre a cor roxa. Então, no primeiro domingo, que é o novembro quadrangular, nós falamos, todo o nosso novembro é sobre a doutrina bíblica quadrangular. A primeira, Jesus salva, baseado ali na figura do Filho do Homem, Lucas. Depois João, a cor amarela, batismo com o Espírito Santo, a pomba e o leão. E depois, semana passada falamos sobre Jesus, o servo sofredor, no livro de Marcos, o servo perfeito, que nos cura através do seu sangue. E hoje nós vamos falar sobre a cor púrpura aqui em cima, na nossa bandeira, com a águia e a coroa. Nós vamos falar sobre esse símbolo agora e ensinar aos irmãos o que significa isso. Aquele número 4 que vocês viram na bandeira, ele representa os 4 rostos da visão de Ezequiel, no capítulo 1, que ele viu. E nós, no domingo que vem, vamos finalizar com a profecia e a visão de Ezequiel, sobre que formas estranhas, é a visão mais estranha da Bíblia, é a mais difícil de alguém conseguir escrever ou descrever aquela visão. E nós vamos falar sobre isso e que relação existe entre os evangelhos e as 4 facetas do evangelho quadrangular de Jesus salva, batiza no Espírito Santo, cura. E hoje nós vamos falar sobre o rei que vai voltar. Podemos dar um amém? O rei que vai voltar na cor púrpura. Por isso que nós estamos falando sobre a águia. A águia é um lindo animal que olha de cima, não de baixo. Ela vem dos céus, é a rainha dos céus, é a ave mais portentosa, é a ave mais impiedosa dos céus, e que tem uma visão que todos falam, né? Uma visão de águia. Se todos pudéssemos ter uma visão de águia, a águia representa a realeza dos animais que voam. E Mateus escreve aos judeus falando sobre o rei, porque os judeus, na época de Jesus, principalmente sendo dominado pelo Império Romano, os judeus esperavam um rei, alguém que fosse remir Israel, fosse trazer a outrora linda glória do templo e do reino de Davi e depois de Salomão, o reino imperial de Salomão. E os judeus esperavam ser libertos do dominador. Não era fácil, irmãos. Os romanos dominaram o mundo inteiro da época, dominaram a Ásia Menor, dominaram partes mais profundas da Ásia, mais para o oeste, também para o leste, foram dominando as áreas que eram da Europa, que era a antiga florestas que hoje você tem a Alemanha, florestas que eram a França, foram dominando povos bárbaros. Eles dominaram o norte da África, e eles inclusive dominaram também os povos árabes e também os judeus por consequência. Os judeus ansiavam a liberdade do reino, a antiga liberdade do reino. É por isso que Mateus escreve para os judeus, apresentando Jesus como rei. Só que Jesus não veio naquela época como rei, como eles esperavam, como um rei que pudesse ter um poder político, um poder econômico, ou um poder militar. Eles, em determinado momento, quando Jesus faz grandes milagres e quando Jesus multiplica os pães, eles ficaram tão extasiados, a multidão, que colocaram Jesus aqui no ombro, colocaram Jesus lá para cima. E a Bíblia diz que a multidão arrebatou Jesus numa loucura insana para levá-lo para Jerusalém, para fazê-lo rei. Porque eles disseram: esse homem só pode ser o nosso esperado Yeshua HaMashiach, o nosso HaMashiach. Vamos colocar ele no ombro, vamos levar, esse é o homem, esse é o cara. Vamos lá tomar o governo dos romanos, vamos pegar nas espadas, vamos juntar os zelotes, vamos fazer uma grande revolução, cortar a cabeça dos romanos. Na verdade, o que os judeus esperavam era derrotar os romanos, mas não sabiam que Jesus veio primeiro para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Porque Jesus vem primeiro como servo sofredor. Ele virá um dia, irmãos, como rei. Eu espero que você esteja aqui esperando Jesus com seu coração cheio de alegria e de esperança, como nessa noite nós estamos aqui, amém? Então nós vamos ler um pouquinho da visão de Pedro sobre
o reino de Jesus e a sua vinda. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 3: amados, esta agora é a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas eu procuro lembranças para despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. E antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores. Diga assim, igreja: escarnecedores, com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como sempre, desde a criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que não devemos esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperamos que estas coisas esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada a falar a respeito desses assuntos. Um professor estava num debate, professor ateu, numa universidade, junto com outro professor que era crente. E esse professor ateu, tentando dar um checkmate na discussão se Deus existia ou se Deus não existia, esse professor da universidade, num determinado momento, ele disse ao professor crente assim: olha só, se Deus não me matar em 1 minuto, é porque Deus não existe. Tirou o relógio, começou a marcar o tempo. Passados 1 minuto, ele virou para o professor e disse: está vendo? Aquele professor crente, depois de ter sido desafiado, disse assim: professor, você não vai conseguir em 1 minuto acabar com a paciência de Deus. Pedro diz que Deus é longânimo e espera que todos nós nos arrependamos, estejamos preparados com os nossos corpos e espíritos santos para aquele dia que virá. Por isso, irmãos, Pedro nos mostra uma faceta diferente. Pedro nos ensina a lidar com os escarnecedores da volta de Cristo. Muita gente, é verdade, dizia na época de Pedro: aonde está a promessa da sua vinda? E Pedro, já sabendo o que iria acontecer no futuro, muitas pessoas que chegam até você, aqueles que escarnecem da Bíblia e dizem assim: Jesus não veio ainda. Garanto que você deve ter ouvido isso. E muitas pessoas dizem assim: mas Jesus não voltou ainda, está demorando por quê? Talvez você tenha ouvido isso. Muitas pessoas que dão risada, escarnecem da promessa da sua vinda. E Pedro nos ensina o porquê essas pessoas, se não se arrependerem, já estarão condenadas. Porque Deus ainda lhes dá tempo, em longo ânimo,
longanimidade, para que eles se arrependam dos seus pecados. E Pedro ensina para nós que a dimensão temporal de Deus, ela é diferente da dimensão temporal do homem, nos mostrando que um dia, 1000 anos para Deus são como um dia, e o contrário também é verdade. Nós vivemos 70, no máximo 60, 70, 80 anos. Algumas pessoas chegam até os 80, alguns passam um pouquinho dos 80. Temos aqui alguns que já passaram dos 80. Mas a Bíblia diz que esses são alguns felizardos, que a maioria de nós não vai chegar até lá, porque a palavra de Deus diz que passando os 70 é tudo canseira e muito enfado. Por isso nós estamos limitados à nossa carne, limitados à corrupção do nosso corpo, e mesmo limitados, nós ainda queremos dizer alguma coisa sobre a temporalidade de Deus. O que Pedro está nos ensinando, irmãos, que aqueles que escarnecem da volta de Cristo é porque não conseguem entender nem a dimensão do próprio Deus, que é atemporal e eterno. Por isso a sua promessa é uma promessa que hoje se faz cada vez mais próxima, irmãos. Nós não podemos dizer, nós temos aí mais ou menos no ano de 1844, nos Estados Unidos, um grupo de pessoas foi chamado o Grande Desapontamento. Eles fizeram uma previsão que Jesus voltaria em 1844 e venderam tudo. Você pode procurar isso nos livros da internet, chamado de o Grande Desapontamento. Essas pessoas se prepararam para o dia X e Jesus iria voltar. Todos eles foram para o campo, venderam tudo, se prepararam, e Jesus não voltou. Quando eles tiveram esse grande desapontamento, eles disseram que foi uma explicação que Jesus mudou de algum espaço-tempo para poder explicar o fracasso. Essa igreja que ainda existe, depois previu mais uma vez, em outras datas, que Jesus viria. Outras tantas seitas e denominações já preveram que Jesus viria em várias datas. Eu lembro muito bem quando nós fomos virar de 1999 para o ano 2000. Alguns de vocês não tinham nascido ainda, mas a gente ficou na expectativa, contando 10, 9, 8, e lá no centro de Nova York, aquela bola que desce, todo mundo ficou olhando para ver se ao virar de 1999 para o ano de 2000 iria acontecer alguma coisa. E o que aconteceu? A bola caiu, subiu, caiu, e nós estamos aqui. Muita gente já previu que Jesus iria voltar em várias datas, e até no tempo do próprio apóstolo Paulo, na cidade de Tessalônica, eles pararam de trabalhar e foram ficar dormindo na casa dos outros irmãos sem trabalhar, porque eles achavam que Jesus iria voltar. Então desde a época dos apóstolos havia muita expectativa, e hoje ainda há expectativa da volta. Quando será a volta do Senhor? O que Pedro nos ensina que é impossível. Qualquer um que marcar data, você pode marcar um churrasco, irmãos, porque não vai acontecer nada. Todas as igrejas, seitas e religiões que marcaram data, todas elas erraram e vão continuar errando, porque Jesus disse que somente o Pai sabe aquele momento. Mas, irmãos, quando nós olhamos para aqueles que escarnecem da vinda de Jesus, eles não sabem que existe uma promessa que vai ser cumprida, e que para eles é a chance do arrependimento antes que Jesus venha como um ladrão. Porque no verso 10, Pedro diz assim: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão. Ora, o que é isso, irmãos? Nós vamos passar por uma purificação. Quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, e nós vimos isso na cor vermelha, no símbolo da cruz que está aqui, que Jesus salva e que nos salvou. Quantos aqui são salvos por Jesus? Digam amém. Amém. Então, se você crê na salvação, você crê que o Espírito Santo na cor amarela está batizando você, está te dando esta força, está purificando você. O que nos purifica é o fogo do Espírito Santo. Irmãos, não vamos confundir na nossa vida movimento com monumento. Esta igreja tem 43 anos de história
de muitas lutas e muitos sucessos, muito choro, muito sangue, suor derramado, mas muitas vidas que passaram por aqui já estão morando no céu porque encontraram Jesus nesta igreja, amém? Só que não vamos confundir esta igreja, uma igreja que tem uma história aqui na região, com um monumento. O movimento não pode virar um monumento. A sua vida é um monumento ou é um movimento do Espírito? O que aconteceu com as igrejas reformadas na Alemanha, na Europa, na França, na Suíça, as igrejas na Inglaterra? Hoje as igrejas estão virando academia e boate, lá na Inglaterra, lá na França, em vários países, na Holanda, estão virando até casas de outras coisas e academias. Eu vi uma igreja holandesa maravilhosa, linda, que é uma academia. Eles deixaram a igreja intacta, aquelas igrejas históricas, não como essas, mas as históricas. O movimento que pôs fogo no mundo no século 17 e 18 virou monumento. A sua vida tem virado um monumento do que Deus fez no passado, ou a sua vida ainda é um movimento do Espírito Santo? Porque quando você olhar para a sua vida e disser assim: olha, tudo isso que aconteceu no passado, há duas décadas, 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás, e não acontece mais, é porque a sua vida deixou de ser um grande movimento do Espírito e passou a ser um monumento. No monumento nós tiramos fotos, e nas igrejas vazias elas estão cheias de morcegos, porque não tem mais ninguém ali dentro louvando ao Senhor. Nós não queremos isso para a nossa igreja, irmãos. Quantos estão comigo? Digam amém. Nós queremos, como Pedro disse, para que nós possamos estar com a nossa vida preparada, esforçando-nos para que Jesus nos encontre sem mancha, sem mácula, sem culpa e em paz. É para isso que nós estamos nos preparando. Nós vemos o movimento da Rua Azusa no começo do século 20. Um homem, um negro, que assistia às aulas do seminário pelo corredor, porque os estudantes evangélicos protestantes daquele seminário nos Estados Unidos, um seminário branco, não permitia que aquele homem negro pudesse estar no mesmo, porque era proibido por lei, inclusive, que ele pudesse estar dentro do mesmo seminário. Então ele assistia do corredor às aulas, lá de fora, que aquele homem negro não podia entrar naquele lugar. Esse homem chamado William Seymour, ele foi a marca do movimento da Rua Azusa, lá nos idos de 1900 e depois de 1910, 1920, onde nasceu o movimento também quadrangular por volta dos anos 1900 e 1910. E hoje nós estamos aqui porque homens e mulheres que estavam naquela Rua Azusa, debaixo de um pequeno paiol, com terra batida, sem ventilador, sem estrutura, sem som, sem vento, sem telão, sem nada. Aqueles homens e mulheres pobres, negros, mulheres desprezadas pela sociedade, homens quebrados, homens falidos, homens doentes. A gente poderia, se nós estivéssemos lá, poderíamos ouvir o som das muletas caindo no chão, porque ali naquele chão batido de terra não havia monumento, mas havia movimento. E aquele fogo pentecostal contaminou o mundo e chegou ao Brasil. E graças àqueles homens, a Aimee Semple McPherson, a William Seymour e tantos outros, nós estamos aqui salvos e redimidos, porque a vida deles foi um eterno movimento do fogo do Espírito. Mas Pedro diz assim, que esta terra vai passar por uma purificação. Em Romanos nós vemos, irmãos, a verdade que Paulo diz que toda a criação almeja a sua libertação. Quando nós fomos criados, irmãos, o nosso mundo foi criado em perfeita harmonia. Era um grande relógio de um relojoeiro suíço, funcionando. E homem e mulher estavam ali no jardim. Mas quando o homem deixa a ganância e a desobediência, que é a raiz de todos os males, entrar no coração, a proposta sibilosa da serpente
Cuidado com quem fala manso demais, porque tem muita gente que fala manso demais e está tudo bem, mas alguns falam manso demais, mas a sua voz é uma voz de engano e de serpente. A serpente começou a falar doce com Eva, e ali, irmãos, nós caímos. E quando nós caímos, toda a corrupção do mal desceu à nossa vida. Mas não só nós caímos, não só nós estamos condenados à morte do nosso corpo físico, mas toda a criação foi condenada à corrupção. Por isso que o apóstolo Paulo ensina que a criação geme pela libertação e o dia em que nós seremos feitos e purificados pelo fogo, como o apóstolo Pedro ensina. E os elementos vão se arder. O que é isso, irmãos? Como é que nós podemos imaginar esperando e apressando a vinda de Deus? Porque por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos, os elementos da terra se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eu quero dizer para você, a nossa vida não é só o que você faz de segunda a sexta. A nossa vida é muito mais do que o seu trabalho, o seu salário e as suas coisas que você faz. A sua vida não é o seu business, o seu negócio. A sua vida é estar se preparando para novos céus e nova terra que vão acontecer. Ora, Pedro nos ensina que tudo que nós estamos vendo vai passar pelo fogo, porque Pedro ensina que a primeira destruição do mundo ancestral foi pela água. E Noé se colocando na frente como um homem que estava salvando a sua família numa missão de salvar a humanidade. Noé tipifica o que Cristo fez por nós, entrando na arca e saindo depois numa nova terra destruída pela água. Porém, Pedro vai mais à frente e nos ensina que a próxima destruição será uma grande purificação, onde tudo será purificado pelo fogo. Portanto, nós não viveremos mais neste mundo, porque nós vamos viver em novos céus e nova terra. A terra que nós vivemos não existirá mais, será passada pelo fogo. Agora eu quero dizer para você, a sua vida precisa passar pelo fogo. O que são impurezas que estão dentro da sua vida e do seu coração? Quais são as impurezas que estão escondidas aí dentro da sua mente? O que é que o Espírito Santo precisa queimar dentro de você, para que você tenha uma vida realmente santa, esperando a redenção? Como nós aqui na terra passaremos pelo fogo, e esta terra toda vai pegar fogo, e não sei como será esse espetáculo, irmãos, mas nós vamos ver esse espetáculo incrível da transformação que Pedro anteviu. Eu quero dizer para você, hoje é o momento de passar o fogo dentro da sua vida e do seu coração. Quem pode queimar as coisas que estão aí dentro do seu coração é o Espírito Santo de Deus. João disse assim: eu vos batizei com água, mas vem um atrás de mim, que eu não posso desamarrar as sandálias. Este vos batizará com o fogo e com o Espírito. Quantos acreditam nisso? Portanto, não só a terra será transformada, mas a criação será resgatada. Enfim, os animais não vão brigar mais uns com os outros, com a profecia de Isaías, que diz que o leão passeará com o cordeiro, e o cordeiro passeará com o leão. Toda a criação será resgatada. Nós não estamos mais olhando para os escarnecedores, porque esses ficarão, achando que Deus esqueceu-se da sua promessa de mandar o seu filho de volta.
mas nós estamos focados, irmãos, no que o Espírito Santo vai fazer e no que o fogo de Deus vai queimar, vai incendiar a nossa vida, porque nós vamos nascer de novo todos os dias para que o nosso coração seja limpo. Tem gente que está na igreja, mas o coração está muito sujo. Alguns de vocês já devem ter visto um celeiro cheio de ratos, pulgas, ou um galinheiro cheio de piolhos. Vocês que são aqui mais da roça, como eu, já viram um galinheiro cheio de piolhos. Alguém consegue entrar naquilo lá? Alguém consegue entrar num lugar infestado de ratos e piolhos e pulgas? O que é que quando alguém vê um lugar desse diz: tenho vontade de tocar fogo? Não é assim? Toca fogo nesse trem, já queima esses bichos tudo. Deus vai tocar fogo nesse trem, mas antes disso, o Espírito Santo precisa tocar fogo dentro de você. Quando eu era criança pequena, não Barbacena, aqui em Ourinhos, eu tenho orgulho de ter sido criado ali nos anos 70, final dos anos 70 e dos anos 80, nas igrejas raiz, quadrangular raiz. E nós cantávamos assim: quando esta terra for pegar fogo, aonde é que tu vais morar? Alguém sabe isso? Quando esta terra for pegar fogo, aonde é que tu vais morar? Vocês não sabem? Eu vou com Jesus, eu vou com Jesus, eu vou com Jesus morar. Sim, lá no céu, eu vou com Jesus, eu vou com Jesus morar. Não vai ficar nem raiz nem ramo, aonde é que tu vais morar? Não vai ficar nem raiz nem ramo, aonde é que tu vais morar? Eu vou com Jesus, eu vou com Jesus, eu vou com Jesus morar. Sim, lá no céu eu vou com Jesus, eu vou com Jesus morar. E quando eu comecei a entender mais a Bíblia, eu falava: mas que diacho de não vai ficar nem raiz nem ramo? E aí eu aprendi, quando lá com meus 8 anos comecei a amar esse livro que mudou a minha vida. Eu li em 2 Pedro 3 que os elementos ardendo se desfarão. Por isso que muita coisa que a gente cantou naquele tempo tem fundo bíblico profundo. Irmãos, vai chegar um dia em que o mundo vai estar como estava no mundo de Noé. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comprava terreno, vendia, ia para a praia, voltava, fazia churras, ia para a balada, tomava uma, todo mundo fazia isso, e a vida seguia. Mas Jesus disse assim, no sermão profético em Mateus 24: e virá sobre eles repentina destruição. A minha missão aqui não é fazer você amar um coach no púlpito, é você amar a palavra de Deus e entender que eu estou pregando aqui o caminho, a verdade e a vida, e que se você não for por ela, você não vai ao Pai jamais. Muitas pessoas vão ficar assombradas quando ouvirem a voz do arcanjo, um grande alarido e a trombeta de Deus. Nós iremos, irmãos, brevemente, mas o que nós estamos falando hoje, encerrando a cor roxa na nossa bandeira, é dizendo que o rei voltará, mas dia menos dia. Nós não sabemos a data, mas a sua promessa é firme e verdadeira e permanece para sempre, e em breve nós iremos morar com Jesus no céu. Pedro termina
dizendo: irmãos, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E o dia do Senhor virá, e o dia eterno chegará, onde nós não estaremos mais limitados a este corpo, limitados às nossas dores, limitados às nossas doenças, limitados aos nossos fracassos, limitados aos nossos pensamentos mesquinhos, limitados às nossas falhas, limitados a esse corpo mortal, corruptível. Haverá um dia, irmãos, que nós vamos nos libertar desta terra. Nós vamos hoje, é dia de falar sobre o rei que virá. Este rei que virá para os judeus não serviu naquela época, porque os judeus esperavam um grande líder revolucionário. Eles esperavam um Che Guevara da vida. Eles esperavam alguém que fosse pegar na espada, um revolucionário. E Jesus não veio naquela época para libertar Israel das mãos de Roma, mas Ele veio para salvar a todos nós através da cruz do Calvário. O que nós vamos fazer diante de tão grande salvação? O que é que você tem feito na sua vida diante de tão grande promessa e proposta de salvação? Vai chegar o dia em que eu e você, nós vamos dar conta, nós do tribunal de Cristo e aqueles que não estiverem com Cristo, diante do trono branco. Eu espero que ao olhar atrás da fila, eu veja vocês no tribunal de Cristo. Espero que você não abra os olhos e veja que você esteja no grande trono branco, porque aí, irmãos, já foi. Portanto, hoje é dia de se arrepender, abrir o seu coração e pedir para que o Espírito Santo queime as coisas que Ele precisa queimar na sua vida. Quantos tem coisas aqui que precisam queimar na sua vida? Quantos tem coisas aqui que precisam melhorar na sua vida? Quantos de vocês aqui têm essas coisas? Nós vamos orar por isso. Nós vamos orar agora por isso. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Você não vem no culto para ver a performance do pastor. Você não vem no culto para dar nota na banda. Você não vem no culto para ver se o ar-condicionado está bom, se o cafezinho está gostoso. Não temos cafezinho. Você não vem aqui para ver se a cadeira está confortável. Você vem para participar, para louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome e receber dele a cura. Você não vem no culto para assistir como fosse um cinema, para ficar olhando no seu celular, sentado esperando acabar. Você vem aqui para receber alguma coisa do Senhor. Deus fala com você hoje aqui. Acorde enquanto é tempo. A misericórdia do Senhor será retirada deste mundo, e muitos perecerão no fogo do inferno. Depois será tarde demais. O seu médico, o seu advogado, a sua vida, o seu seguro-saúde, o seu plano de saúde, a sua Unimed, tudo isso não te segura de nada. A sua força física, a sua capacidade, a sua intelectualidade, seu diploma, nada disso te segura. Nada disso pode fazer você ser um homem melhor, uma mulher melhor. Porque Jesus diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ó meu Pai querido, estamos aqui pedindo que o teu fogo venha queimar os corações, venha nos tirar, Senhor, da nossa posição de espectadores de algo. Nós não somos espectadores, somos participantes. O Senhor tem uma parte poderosa para a nossa vida, mas nós precisamos acordar. Nós precisamos nos levantar nesse mundo corrompido, neste mundo, meu Pai, que já está entregue 100% na mão de pessoas ímpias, onde já não há mais justiça, onde já não existem mais leis, onde reina a hipocrisia, onde reina o império humano e onde reinam as garras de Satanás. Famílias destruídas, jovens com 12 anos querendo se matar, famílias estraçalhadas pela pornografia,
pela prostituição. Nós estamos aqui para nos levantar, Pai. Ouve a nossa oração, Senhor. Aquece o coração de cada um desses meus queridos irmãos, aqueles que estão na live, que serão tocados pelo Teu Espírito Santo. Eu não quero que você diga nada para mim, mas eu vou te dar uma oportunidade de receber uma oração aqui na frente. Eu não vou te perguntar nada, eu não vou te oferecer nada. De cabeça baixa, os que quiserem, vem aqui. Eu vou orar por você aqui, pertinho comigo. Esta é uma chance para você esquentar o seu coração, para você firmar um novo propósito com Deus. Eu quero orar por você.